WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, uma excelente terça-feira a você que segue na companhia da Rádio Bandeirantes Campinas. O Jornal Gente volta amanhã com todo o time do Grupo Bandeirantes e com o convite feito por Ricardo Capriotti no final dessa edição. Hoje tem bola rolando na RB com o fechamento da terceira rodada no Grupo D da Copa do Mundo de Clubes. Obrigado a você que acompanhou ontem aqui no microfone da Rádio Bandeirantes o sufoco do Palmeiras. Não venha me dizer que não foi um sufoco, porque foi sim, principalmente depois que o Inter Miami abriu 2-0, que o Porto, por um gol, poderia colocar o Palmeiras na terceira posição do grupo, e aí veio o alívio no final da partida, com os torcedores palmeirenses certamente indo dormir mais aliviados do que felizes, porque o Verdão se classificou em primeiro e no próximo sábado vai encarar o Botafogo a partir de 1h da tarde, partida que você vai acompanhar também aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. E hoje, convite feito, 10 da noite, tem Los Angeles FC e Flamengo. Para o Flamengo hoje é cumprimento de tabela real. O Flamengo está em primeiro lugar, ninguém tira o Flamengo da primeira posição do Grupo D. Ele vai aguardar quem será o segundo colocado do Grupo C. Pode ser o Bayern de Munique, pouco provável. Pode ser o Benfica, o mais provável. Mas o Boca Juniors ainda está também nessa disputa. Futebol brasileiro já está garantido pelo menos nas quartas de final, porque de Palmeiras e Botafogo, um brasileiro sobrevive pelo menos para a fase quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Transmissão da Rádio Bandeirantes com toda a emoção do nosso time de jornalismo esportivo. E a partir de agora, o Manhã Bandeirantes destaca o que de mais importante acontece na região metropolitana de Campinas, no nosso interior de São Paulo, e convidando você a dar aquele giro pelo Brasil e pelo mundo com as principais informações e assuntos que mexem com o nosso dia a dia em FM 85.7 e pelas plataformas digitais, como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e ainda o nosso canal do YouTube com a transmissão já iniciada em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eu, Heitor Fredo, convido você a se inscrever, a curtir e ver os nossos bastidores com os trabalhos técnicos dessa equipe já apostos, que tem Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. A você que nos dá carona pelas rodovias que cortam o nosso interior paulista, uma ótima viagem, obrigado pela sintonia no FM 85.7 e atenção no sistema Anhanguera Bandeirantes. Hoje um pouco mais carregado nos trechos que tradicionalmente já travam. Trecho de Jundiaí, na região próxima à Vila Hortolândia, na pista da Anhanguera, sentido São Paulo. A Dom Gabriel, ligação entre Jundiaí, Itupeva e Cabreúva, também com trânsito acima do normal. E olha que ali está praticamente todos os dias com congestionamento. E quem for a São Paulo pela rodovia Anhanguera, antes da chegada à Marginal, já vai enfrentar a lentidão por excesso de veículos na pista sentido São Paulo, na região ali do Jaraguá, do Parque Anhanguera. Motorista, portanto, alguns quilômetros antes da chegada a São Paulo, já começa a enfrentar a lentidão. A melhor opção neste momento é a rodovia dos Bandeirantes. Isso na pista sentido São Paulo, porque na pista sentido interior, o trânsito vai fluindo sem problemas, tanto na Bandeirantes quanto na rodovia Anhanguera. Trânsito fluindo normalmente nesta manhã às 10h05, também pela rodovia Santos Dumont, sentido Indaiatuba, também para o sentido Campinas. O mesmo vale para Campinas Montemor, a chamada SP-101. Na Campinas Mogi, pouquinho mais de lentidão na saída Campinas, sentido Jaguariúna, mas não há registro de acidentes neste instante. Pelo corredor Dom Pedro I, manhã de trânsito bem tranquila. Início do período de férias escolares, segundo a concessionária Rota das Bandeiras, já impacta no tráfego, com menos veículos, principalmente nos trechos que fazem ligação de bairro a bairro. Não há acidentes,
ou outras ocorrências. Se em rodovia o início do período de férias escolares tem impacto, na região central da cidade, em bairros mais populosos, não seria diferente. Agora, tem problema no seu caminho? Conta pra gente, porque o nosso WhatsApp está liberado a partir de agora em 19 97102 1493. 97102 1493. É sempre bom ter a sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto. Como tem recebido o Manhã Bandeirantes, felizmente, graças ao seu carinho, à sua audiência, um volume muito grande de mensagens, combinar ali um minutinho, o máximo para a gente poder colocar o máximo possível de ouvintes também com a opinião, com a sugestão de pauta, com a sua informação e prestação de serviços. 10 horas da manhã e mais 27 minutos. O Aeroporto Internacional de Viracopos passa a contar agora com uma nova rota, saindo de Campinas e tendo como destino Bariloche. Falei que estamos no período de férias escolares. Para quem tem condição para isso, Bariloche é um dos destinos internacionais mais procurados aqui no estado de São Paulo, uma cidade que fica na região da Patagônia Argentina. E a Laís Peçanha explica para a gente como funciona esta nova logística. Os voos começaram nesta segunda-feira. Bariloche fica no norte da Patagônia, um dos destinos turísticos mais procurados da Argentina durante o inverno, principalmente nas férias escolares de julho. As viagens acontecem entre o dia 23 de junho e 19 de agosto. Ao todo, serão 84 operações nas aeronaves A320, que tem capacidade para 174 passageiros. Os voos acontecem segundas, terças, quintas, sextas e sábados, com partida às 10h10 da manhã e chegada às 11h50. O retorno para Campinas acontece às 3h50 da tarde, com chegada às 7h50 da noite. Às 10 horas e 8 minutos, ontem uma notícia foi muito preocupante com a atualização de um dado que a gente vem monitorando dia a dia, semana após semana. A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou mais 8 mortes por dengue. Essas confirmações não são de casos tão recentes assim. Entre os dias 25 de março e 27 de abril. Agora, em 2025, Campinas já tem um total de 11 mortes por conta do mosquito Aedes aegypti, o vetor da doença e de outras arboviroses. O repórter Everton Ramos está conosco para contar um pouco mais sobre o perfil dessas vítimas e as ações realizadas pela Prefeitura de Campinas para que esses números não cresçam ainda mais até o final do ano. Everton Ramos, bom dia para você. Campinas, a Secretaria de Saúde confirmou no final da tarde de ontem mais 8 óbitos por dengue, 8 mortes por dengue em Campinas neste ano de 2025. Com isso, o total no ano chega a 11. Essas novas mortes foram registradas entre os dias 25 de março e 27 de abril. Em nota, a Secretaria de Saúde lamentou e disse se solidarizar com as famílias e que o desfecho óbito depende de fatores como a procura precoce por atendimento, manejo clínico adequado e características individuais do paciente, como possíveis doenças pré-existentes ou outras condições clínicas especiais. A Prefeitura de Campinas também informou que medidas foram desencadeadas nas regiões onde residiam as pessoas que morreram. Controle de criadouros, busca ativa de pessoas sintomáticas e nebulização para combater o mosquito Aedes aegypti, vetor da doença e de outras arboviroses. Essas 8 novas mortes que aconteceram nesse período, há um perfil, a Prefeitura liberou um perfil, Heitor, de cada uma dessas novas mortes, são 5 homens e 3 mulheres. Dessas 8 vítimas fatais, apenas 2 não tinham comorbidades. A pessoa com a menor idade era uma mulher de 41 anos, moradora da região do Centro de Saúde Esmeraldina. Ela teve os sintomas no dia 1º de abril e morreu 5 dias depois, em um curto período de tempo, no dia 6 de abril. Agora,
menos tempo que ela precisou receber atendimento médico ou ficar internado, a vítima é mais velha, um homem com 84 anos. Ele tinha comorbidades, registrou sintomas no dia 24 de março e morreu um dia depois. Ele era morador do Centro de Saúde São Quirino. Então, a pessoa que tinha a idade mais avançada e também acabou não resistindo. Então aí a gente tem entre essas 8 vítimas, Heitor, um perfil, né? Uma mulher de 41 anos como a vítima mais jovem e um senhor com 84 anos como a vítima mais velha, mais idosa desse grupo aí. Então todas as vítimas dentro dessa faixa etária de 41 a 84 anos. Aí a gente tem também moradores de diversas regiões, Centro de Saúde, região do Centro de Saúde Vista Alegre, do Jardim Aurélia, Guanabara, São Quirino, Sousas e São Bernardo. Com isso, o Grupo de Vigilância Epidemiológica de Campinas, que engloba as 20 cidades da região metropolitana, mas também outras cidades, tá? É um recorte que é levado em consideração apenas pela saúde, chega a 143 mortes. Considerando um top 5 aí, Heitor, nós temos Americana como a cidade da nossa região, da nossa área de cobertura, com o maior número de mortes, são 28 neste ano. Logo depois vem Santa Bárbara do Oeste, cidade colada à Americana, vizinha, 25 mortes. Amparo tem 16, Indaiatuba 15 e agora na 5ª posição desse ranking que não tem nada a ser comemorado, né, de fato, estão Sumaré e Campinas, as 2 cidades agora então com 11 mortes registradas em 2025. Lembrando que no ano passado Campinas teve o seu ano em que a doença foi mais letal na cidade, tá? 92 pessoas morreram no ano passado por dengue em Campinas, um número bastante preocupante. Segundo a Secretaria de Saúde, 2 fatores contribuíram para a alta de casos na cidade desde o ano passado: a circulação simultânea de 3 sorotipos do vírus pela primeira vez na história e condições climáticas favoráveis para a proliferação do mosquito, principalmente após sucessivas ondas de calor. A prefeitura também destacou ações que estão sendo feitas durante todo o ano na cidade, né? Foram mais de 550 mil visitas a imóveis, mais de 10 mutirões realizados e mais de 26 mil toneladas de produtos retirados em ações. Por fim, a Secretaria de Saúde reforçou em uma nota, Heitor, que a pessoa que tiver febre deve procurar um centro de saúde imediatamente para um diagnóstico clínico. Portanto, eles reiteram um apelo para que a população não banalize os sintomas e também não realize automedicação, o que pode comprometer a avaliação médica, tratamento e recuperação. Já quem estiver com suspeita de dengue ou doença confirmada e apresentar sinais de tontura, dor abdominal muito forte, vômitos repetidos, suor frio ou sangramentos, deve buscar o quanto antes por um auxílio em um pronto-socorro ou em uma unidade de pronto atendimento. Então com isso, só reforçando, 8 mortes confirmadas pela Secretaria de Saúde de Campinas no final da tarde de ontem. Com isso, a cidade chega a 11 mortes em 2025, salta aí de 3 para 11, e é um dado, né? A gente sabe que ele não vem imediatamente. Esses óbitos foram confirmados entre o fim de março e o fim de abril, nesse recorte de um mês, mas eles aconteceram nesse período, mas eles só foram confirmados como a causa da morte dengue agora, porque tem todo um trabalho de testes, né, que é realizado no Instituto Adolf Lutz, em São Paulo. Então agora esses exames saíram, o resultado deles e vieram então essas novas confirmações. Muito obrigado, Everton Ramos, pela informação, portanto confirmando mais casos fatais de mortes em função da dengue na cidade de Campinas. Às 10 horas e 15 minutos, ainda falando sobre saúde aqui na cidade, a Prefeitura divulgou um número a respeito do prejuízo causado por ladrões para a rede Mário Gatti de urgência e emergência. Prejuízos na casa de R$ 667 mil.
Isso de acordo com o levantamento realizado pela equipe de supervisão de informação. Mas em que período? Desde que o Mário Gatti foi inaugurado? Não. Entre junho do ano passado e junho desse ano. Isso porque, segundo a rede Mário Gatti, nesse período de um ano, foram extraviados mais de 14 mil itens das unidades que fazem parte da rede Mário Gatti. Mas levaram o que exatamente? Bom, os casos que geralmente ganham repercussão são aqueles da parte estrutural. Furto de fio de cobre, quando alguém invade para levar computadores. Mas não é só disso que a gente está falando, não. É extravio de assento sanitário. Não estou falando do vaso como um todo. É gente que está hospitalizada ou que vai visitar alguém e leva embora a tampa do vaso sanitário. Aí você acrescenta torneira, cobertor, toalha de banho, roupa de cama, blusa, calça de pijama, até aquela camisola que deixa o bumbum de fora, as pessoas levam como se fosse usar para alguma coisa em casa. Segundo a administração, a análise foi realizada a partir dos dados recebidos pelos gestores e coordenadores das áreas de manutenção e rouparia nesse período de um ano e revela um gasto de recursos públicos importante que, segundo a prefeitura, poderia ser evitado com a conscientização da população. O item mais extraviado é um termo bonito para não dizer furtado, é o lençol. Sabe quantos lençóis foram levados do Mário Gatti em um ano? Mais de 8.800. Camisola que eu falei que vai levar para quê? Foram mais de 2.000 levadas em um ano. Toalha de banho, mais de 1.800 e mais de 410 cobertores. Ainda tem fronhas, ainda tem torneira. O cara foge com a torneira de dentro do hospital, gente. Segundo a administração da rede, embora possua um plano de reposição, a instituição enfrenta dificuldades em acompanhar o ritmo acelerado de evasão, que supera a velocidade da substituição devido aos processos de justificativas e compras. Tudo no processo público é mais lento mesmo. Então, para comprar um pacote de papel higiênico para repor, tem que estar no processo de licitação. Não é assim, vai lá no mercado, compra, vai lá no atacado mais próximo e volta com o que precisa. E aí, para colocar uma torneira, é a mesma coisa. Tem que entrar num processo licitatório, embora acredito que um hospital como o Mário Gatti deva ter uma reserva ali também, alguns equipamentos comprados para substituições emergenciais. Mas também não dá conta da demanda. A prefeitura afirma que, para tentar minimizar os prejuízos e conscientizar os usuários sobre a importância de preservar os bens públicos, o setor de humanização da rede Mário Gatti está desenvolvendo um projeto chamado Mãos que Cuidam. A ideia é conscientizar os usuários a preservarem os itens e espaços públicos das unidades de saúde por meio do estímulo ao senso de pertencimento e reconhecimento por parte dos usuários. Uma forma de incentivar o cuidado, a conservação e o uso consciente dos espaços públicos de saúde. Além disso, o projeto tem como foco a promoção da conservação e uso adequado das instalações físicas, equipamentos médicos e não médicos, bem como dos serviços de hotelaria hospitalar. Ou seja, educando o marmanjo naquilo que ele deveria ter aprendido em casa, que é a educação mínima e básica. Acho que com a garotada, realmente a gente precisa ter esse tipo de resposta e ensinar as gerações que vêm por aí que você tem que cuidar do que é público. Tem que cuidar do que você tem como um equipamento público, como um hospital, como uma praça de esportes, como uma rua, uma calçada pública, qualquer ambiente público. Tem que ter esse ambiente de pertencimento, esse clima de é meu também. Não só meu, porque senão você acha que é dono da cidade. Mas para marmanjo, para adulto, tudo bem. Faz parte da prefeitura fazer esse trabalho também e ok, tem que fazer. Mas tem que puxar a câmera e levar o boleto na casa do cidadão para pagar. Hospital tem áreas que são restritas, claro, não vai ter uma câmera no banheiro. Mas esse cara, para sair com uma tampa de vaso sanitário, ele tem que esconder em algum lugar. Aí, se tiver alguma imagem que identifique quem foi, tem ficha de entrada, seja paciente, seja visitante. Você não circula pelos corredores do hospital, de nenhum hospital, assim, livremente.
Então, identifica quem foi, manda a conta. Manda pagar, não precisa devolver. Paga no boleto aqui, olha, quanto custou essa torneira aqui para os cofres públicos. Porque, infelizmente, esse povo só aprende quando dói no bolso. Não adianta, a gente fala de conscientização, de educação, mas a maioria só aprende quando está ardendo no bolso. E a gente sabe que existe um sério problema de entendimento da nossa sociedade em relação ao que é público. Isso também tem que ser discutido dentro das escolas municipais, estaduais e particulares. Um assunto que foi um tanto quanto deficitário na formação de muitas gerações, e eu falo até pela minha geração, foi a educação financeira nas escolas. A gente até conversava quando era mais novo, a garotada, 15, 16 anos, quando você começa a ter responsabilidade com o dinheiro próprio que você começa a ganhar, com um trabalhinho aqui, com um biquinho ali. Com 15 anos, ninguém da minha turma, da minha geração, sabia, por exemplo, preencher uma folha de cheque, que hoje ninguém vai precisar, a garotada não precisa aprender isso. Mas isso demonstra como a educação financeira vindo de berço pode fazer com que próximas gerações entendam a importância, não o amor pelo dinheiro, a importância de você acumular, mas a importância de você ter responsabilidade com os seus ganhos. E o que podia ter de político que faria um curso desse também, hein? Ah, dá para colocar muito político nessa sala de aula. Essa é uma iniciativa que está acontecendo aqui em alguns colégios de Campinas. A Lucimeire Ramalho foi ver de perto o que a garotada está aprendendo de educação financeira e como isso pode, segundo os educadores, fazer com que a próxima geração seja mais responsável com o próprio dinheiro do que as que vieram antes. Aos poucos, os números vão surgindo na lousa. E desse jeito, assim, leve, a educação financeira passa a fazer parte da vida desses alunos. Olhos atentos nas explicações e tudo anotadinho no caderno. Juros, por exemplo, é tema distante para essa galera, mas agora os estudantes estão ficando craques no assunto. E não só neste assunto, as finanças em geral fazem parte do dia a dia. Eu aprendi que o juros composto ele vai somando os juros. Eu achava que era só um valor mesmo, fixo. Prestar atenção se geralmente na compra que você vai fazer tem juros, porque vai acumulando muito, né? A gente não fazia ideia de como fazer empreendedorismo e como hoje em dia é um dos principais fontes de renda, as pessoas querem empreender cada vez mais, sobre como economizar, uma conversa que eu tive com os meus pais também sobre renda, essas coisas assim, entender mais como funciona o mundo adulto e da financeira. E esse é um ponto importante, eles levam o conhecimento para fora da escola. Esse é um assunto que não só deve envolver para eles, para o futuro deles, mas como também deve envolver as famílias. Eu falo para eles levarem para a casa deles, levarem para o lar, para que esse orçamento seja discutido, seja conversado junto com a família também. De acordo com dados do Banco Central, 7 em cada 10 brasileiros têm dificuldades de lidar com as próprias finanças. Daí a importância de começar assim, cedo, a falar sobre o dinheiro, para que tudo seja planejado e se evite problemas lá na frente. Para isso é preciso se planejar, economizar e refletir antes de gastar qualquer quantia. Com ações assim, é possível termos adultos mais conscientes e menos endividados. Eles que têm essa informação hoje em dia, eles que têm esse acesso hoje em dia, possam estar sendo multiplicadores, né? E no próprio destino deles, nas próprias escolhas deles, tomando decisões mais acertadas com relação ao dinheiro para a vida deles. Bom, eu repito, não tenho lembrança de uma aula de educação financeira na escola, assim, com detalhes como o que foi explicado pelo professor Alexandro Derubens, que foi quem falou com a repórter Lucimeire Ramalho. Vou perguntar para uma geração que veio depois da minha. Nath Luquezzi, bom dia! Você teve educação financeira na escola? Não tive educação financeira na escola, inclusive matemática. Se tivesse uma aula introdutória ali de educação financeira, acho que eu me interessaria mais. Porque olha, bichinha ruim pra ser
de matemática, viu? Nossa, com o número 2 mais 2 é quanto? 7. Pra mim, era muito difícil. Então, eu acho que às vezes pode até estimular ali aquela criança, aquele adolescente a querer participar das aulas, né? Mas isso é um pouco da nossa profissão também, né? A gente, de área de humanas, 100%. A gente foge um pouco das exatas e da matemática. O que não dá pra fugir é desse frio que parece que veio pra ficar na terça-feira, hein, Nath Luquezzi? Pois é, ainda há um avanço de uma frente fria que vai despencar ainda mais as temperaturas, com mínimas de 8 graus e pouca amplitude térmica. A previsão é de que Campinas ainda registre o maior frio do ano. Agora, segundo os termômetros do CEPAGRE, estão marcando 14 graus, um vento médio aí de 11 quilômetros por hora, e até agora o índice mais baixo que a gente já viu foi de 7,1. A expectativa é de que venha uma mínima menor até sexta-feira. Essa frente fria ainda pode provocar chuva, mas até o começo dessa manhã, como a gente viu. Depois essa frente fria se afasta e já não há expectativas mais de chuvas entre a tarde e a noite desta terça-feira. Então, final da terça-feira bastante gelado em todo o estado, com influência de uma massa de ar polar que vai derrubar ainda mais as temperaturas. Quando a chuva diminui, o frio ganha ainda mais força. Às 10 horas e 27 minutos, depois do intervalo, nós vamos repercutir um número que eu vou contar para você aqui, que é o seguinte. Um estudo do Conselho Federal de Medicina, um levantamento feito no Brasil, apontou que nós temos hoje quase 576 mil médicos ativos. Se a gente for colocar numa proporção, para cada 1.000 habitantes no Brasil, nós temos quase 3 médicos. Isso está fazendo uma explosão numa área médica que não é exatamente a especialização no atendimento disso, daquilo, em alguma área, mas sim no marketing. Sim, o marketing médico é uma realidade no mercado e a gente vai entender até que ponto isso pode, até que ponto vem a ética, como um médico pode se vender de maneira publicitária sem exatamente ferir algumas normas. E isso tem dado resultado? As respostas no próximo bloco aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes, @Família Gianni. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou mais 8 mortes por dengue este ano. Os óbitos ocorreram entre 25 de março a 27 de abril. Com os novos registros, o total de mortes por dengue na cidade em 2025 chega a 11. O desfecho do óbito depende de fatores como a procura precoce por atendimento, manejo clínico adequado e características individuais do paciente, como possíveis doenças pré-existentes e outras condições clínicas especiais. 2 fatores contribuíram para a alta de casos na cidade desde 2024. Circulação simultânea de 3 sorotipos de vírus pela primeira vez na história e condições climáticas favoráveis para a proliferação do mosquito, principalmente com sucessivas ondas de calor. A pessoa que tiver febre deverá procurar um centro de saúde imediatamente para diagnóstico clínico.
Portanto, a Secretaria faz um apelo para que a população não banalize os sintomas e também não realize automedicação, o que pode comprometer a avaliação médica, tratamento e recuperação. Já quem estiver com suspeita de dengue ou doença confirmada e apresentar sinais de tontura, dor abdominal muito forte, vômitos repetidos, suor frio ou sangramentos, deve buscar o quanto antes por auxílio em pronto-socorro ou em uma UPA. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 31 minutos. Obrigado a você que está chegando agora no nosso Manhã Bandeirantes. Nós vamos juntos até as 11h30 da manhã. Um agradecimento especial a quem está desde cedo lá no Pulo do Gato, no Primeira Hora, no Jornal Gente e que vai continuar com a programação da Rádio Bandeirantes, porque depois do nosso Manhã Bandeirantes vem o noticiário esportivo com Nossa Área. Rodada de fim de semana tá chegando, o Campeonato Brasileiro da Série C. O derby já tem data para acontecer e eu já adianto. Não sei nem se eu já posso, mas para você eu conto. O derby, Ponte Preta e Guarani, no estádio Moisés Lucarelli, terá transmissão ao vivo também na tela da Band para você poder acompanhar, principalmente o torcedor bugrino, né? Segue aquela restrição que eu particularmente acho não faz sentido e nem resultado prático de apenas o torcedor mandante nos clássicos, incluindo os times de Campinas e as equipes de Campinas contra as da capital e o Santos. Então o torcedor bugrino não poderá estar no estádio Moisés Lucarelli. O torcedor da Ponte certamente vai fazer uma festa, mas quem não puder ir, tem na tela da Band a opção de acompanhar o maior clássico do interior do futebol brasileiro. 10h32. A gente está aguardando aqui para a gente reconectar também com a nossa convidada. Daqui a pouco, vou adiantar para você, nós vamos falar sobre uma sessão da Câmara Municipal ontem que foi quente com um assunto importante, viu? A Câmara de Campinas votou e aprovou, num primeiro turno, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026. Estamos falando daquela lei que determina como a cidade vai gastar dinheiro no ano que vem, onde vai o investimento para cada área, quanto vai ficar para os vereadores e o clima que foi quente assim, vou exagerar nesse ponto também, mas que teve suas provocações entre a base do governo Dário Saad e a oposição, principalmente pelos vereadores do PT e do PSOL, mas principalmente os vereadores do PT. A gente vai contar para você daqui a pouco, trazer um pouco do clima e você vai sentir como os vereadores discutiram e justificaram as suas votações. Enquanto isso, o nosso ouvinte também participa desta edição do Manhã Bandeirantes pelo 19 97102 1493, 19 97102 1493. Agradecendo a participação e audiência do Carlos Dias conosco aqui também nessa edição do Manhã Bandeirantes, final do telefone 3921. Agradecendo a mensagem que chega também do Carlos, final do telefone 0363. E agradecendo a você que manda a sua mensagem de áudio e a gente compartilha com o nosso ouvinte. Bom dia a todos, DJ Ale. Heitor Fredo, gostaria de fazer um comentário sobre o resultado das mais uma pesquisa sobre a corrida presidencial para o ano que vem, né? Mas eu queria colocar, a minha opinião vocês já sabem, lê do engano quem pensa que o Lula, porque no segundo turno ele perde de todo mundo, lê do engano. Na minha opinião, não vai acontecer isso daí, não é a realidade de quando se colocar o Lula ao final de uma campanha política. Mas eu gostaria de colocar um ponto aqui, é o seguinte, por quê? E eu gostaria da sua opinião também, Heitor Fredo. Por que que nessas pesquisas não se retira o nome do Lula e do Bolsonaro? Faz a pesquisa, por exemplo, ao invés do Lula, com José Dirceu, com Gleisi Hoffmann, com Fernando Haddad, entendeu? Todas elas o Lula aparece. Parece que sempre, quer dizer, retiram o Bolsonaro, mas não retiram o Lula, junto com os outros candidatos. Eu gostaria de ver, é a minha opinião, uma pesquisa sem o nome do Lula, para ver como se portariam os outros candidatos do PT na eleição, na corrida pré-eleitoral.
Essa é a minha opinião. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Muito obrigado ao nosso ouvinte, o DJ Ale. Bom, o nome do presidente Lula está em todos os cenários porque não há nenhuma sinalização até aqui do governo de que ele não será candidato à reeleição. O nome de Bolsonaro está no cenário porque é o principal nome da oposição. Inelegível hoje, sim, tentando qualquer recurso que o coloque na eleição 2026. Mas não custa lembrar que em 2018, quando Lula estava preso e também impossibilitado de disputar as eleições pela lei da ficha limpa, o nome dele também aparecia nas pesquisas e Lula liderava as pesquisas de intenção de voto. Depois, Fernando Haddad foi colocado como candidato, ele seria vice de Lula na chapa, mas era uma jogada política que deve se repetir com Bolsonaro no ano que vem. Coloca o nome de Bolsonaro até o limite, depois o vice é quem assume. Então, a movimentação de vice para uma possível chapa de Bolsonaro, que não se sustentará caso o cenário seja o mesmo de hoje, é muito mais movimentada do que o lado do governo. Seria interessante ver um nome alternativo como candidato do PT nessa pesquisa? Concordo com o DJ Ale, para a gente ter uma noção se tem algum outro nome competitivo. Mas na prática a gente sabe que não tem. Então o governo nem coloca outro nome a não ser o do próprio presidente Lula, que entrou dando a entender que não queria ser candidato à reeleição, mas você já viu político falar que não quer ser reeleito? Já. Já viu político cumprir quando diz que não quer ser reeleito? Eu não. 10 horas e 37 minutos. Daqui a pouco a gente traz mais a participação dos nossos ouvintes, porque já temos a nossa convidada conosco e aqui a gente vai falar sobre um assunto num número que chama bastante atenção. O Brasil atingiu a marca de quase 576 mil médicos ativos atualmente. Uma proporção de quase 3 médicos por 1.000 habitantes. Os dados foram divulgados pelo Conselho Federal de Medicina e esse número representa o maior crescimento já registrado na história do país, do Brasil, refletindo um aumento expressivo na quantidade de profissionais disponíveis no mercado. E aí surge também a busca por espaço desses profissionais. E o marketing médico se tornou uma realidade dentro dessa categoria. Sobre esse assunto, a nossa convidada nessa edição do Manhã Bandeirantes é a especialista em marketing também para profissionais de saúde, a Jussara Sanches. Jussara, muito bom dia para você, é um prazer ouvi-lo aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia, o prazer é todo meu. Até que ponto o Conselho Federal de Medicina autoriza o marketing para médicos e qual o limite para isso não passar da ética da profissão? Olha, liberdade de comunicação não significa necessariamente liberdade para fazer qualquer coisa, principalmente quando se trata de comunicação na área médica, na área de profissionais da saúde. O que eu sempre digo é que o médico pode sim ser mais próximo, mais humano, mostrar bastidores, mostrar resultados, até ambiente da clínica, mas sempre com muita ética e responsabilidade, obviamente. E para isso ele tem que tomar cuidado para não seguir só as tendências, né? Ele tem que olhar para a criação de conteúdo, uma criação que reforce a autoridade, que prioritariamente eduque o seu público, o seu paciente, e que mostre também o impacto positivo do seu trabalho na vida desses pacientes. Nath Luquezzi, Jussara Sanches, especialista em marketing, que atua também com profissionais de medicina, é a nossa convidada nessa edição. Bom dia, Jussara. Eu acho que aí a gente tem 2 pontos também. Tem médicos que já têm uma agenda lotada. É necessário esse médico se colocar ali nas redes sociais, trazer o marketing para dentro ali da sua casa? E eu acho que um outro ponto, esses médicos que também têm bastante influência, começam a criar conteúdo, como é o caso da ex-BBB, né, da Marcela McGowan, eles têm que buscar uma outra alternativa, porque acaba que eles não conseguem conciliar a agenda como médicos no exercício e começam a prestar mais um serviço à comunidade do que, de fato, atuar como médicos. Como que a gente consegue encontrar esse equilíbrio? Ótima pergunta. Esse equilíbrio ele vai depender do objetivo desse profissional na rede social. Então, hoje a gente vê médicos, como você bem citou, que têm muita influência, que exercem um poder grande de influência e que já criaram um ecossistema em torno da própria marca que permite com que eles
hoje não vivam só de consultório, mas vivam também de outros trabalhos. Então, esses profissionais são contratados por marcas, por parceiros. Isso vai depender muito, né? Essa decisão vai depender muito do objetivo profissional desse médico. Agora, para o médico que quer fazer consultório de fato, quer viver de consultório, e mesmo assim tem uma agenda cheia, né? Acho que foi até a sua primeira pergunta, você né, perguntou se ele deve ou não continuar criando conteúdo para as redes sociais. Na minha opinião, sim, porque existem dois extremos, né? O extremo de não fazer nada e permanecer invisível, ou o extremo, eventualmente, de aparecer de qualquer jeito, sem estratégia, copiando modas. Enfim, então, o que a gente tem que pensar é que esse profissional hoje, ele é procurado pelos pacientes nas redes sociais também, nos principais canais de buscas digitais, o Google e as outras redes, enfim. E o fato desse profissional estar presente nessas redes hoje faz com que o paciente crie uma relação de confiança com ele. Então, o médico ele precisa entender que ele não está ali, o médico que quer fazer consultório, ele não está ali só por engajamento, por like ou por visualização, ele está ali para ser a principal marca lembrada na hora da escolha do paciente. Engajamento é importante, mas o que importa mesmo é ser a primeira opção quando o paciente decidir marcar uma consulta. Jussara, para os médicos mais experientes, para os médicos formados em uma outra geração, acredito que seja mais fácil fazer essa separação do que eu vou citar agora. Porque as redes sociais, elas têm as chamadas trends. É a dancinha do momento, é a brincadeira com alguém da família, é deixar uma câmera do celular gravando uma ação que depois se torna ali uma piada, alguma brincadeira. Para os médicos que não nasceram no mundo digital, acredito que seja raro você ver algum desses profissionais fazendo alguma dança, fazendo alguma brincadeira nesse sentido. Mas existe uma geração de médicos já formados que nasceram no mundo digital. Até que ponto o que para ele é natural, o que para a geração dele é natural, pode, para o paciente, ser algo que interfira, atrapalhe na credibilidade desse médico? A gente vê uma geração hoje entrando no mercado de trabalho que tem muito mais facilidade para lidar com os canais digitais, em contrapartida uma geração de médicos, uma geração mais conservadora que ingressou no mercado sem depender desses canais. A gente sempre fala que trazer um pouco de vida pessoal para esses canais digitais é importante porque isso faz com que as pessoas se conectem com esses profissionais também a partir de quem eles são, dos valores, de como eles, né, do estilo de vida que eles vivem, até porque eles pregam muita coisa no consultório e é importante o paciente ver que, de fato, eles vivenciam aquilo que eles pregam no consultório. Então, existe uma linha tênue, sim, entre postar de tudo, sem ter intencionalidade e sem ter estratégia, mas trazer um pouco de vida pessoal como estratégia, para que, de fato, você consiga mostrar quem você é, os seus valores naquilo que você acredita, nas bandeiras que você defende. Não é simples, né? Mas é um caminho possível, desde que você tenha um profissional te orientando a fazer isso da maneira correta. É sempre bom trazer esse lado pessoal, é sempre importante trazer esse lado pessoal, porque ele, de certa forma, essa perspectiva do profissional, ela também complementa uma linha editorial de conteúdos educativos, de conteúdos que vão trazer autoridade. Existe, sim, uma linha tênue, mas é importante o médico saber trazer vida pessoal para esses canais também. Doutora, e no caso, por exemplo, da publicação de fotos com pacientes antes e depois, ou quando recebe um famoso no consultório, quer tirar uma foto, isso é proibido pelo Conselho Federal de Medicina ou não? Em alguns casos é proibido, sim, você mostrar o seu paciente, expor o paciente, em alguns casos é proibido, sim. Obviamente que tem profissionais que acabam postando e correm esse risco, mas o que a gente sempre orienta é que esses profissionais, os médicos, eles tragam casos de pacientes, contem histórias de pacientes, mas preservando sempre a identidade desses pacientes, tá? Essa é a conduta
ideal para que o médico se posicione na rede social. Jussara, para a gente finalizar agora, do nosso lado paciente. Claro que cada profissional é cada pessoa tem autonomia nas suas redes sociais, mas como é que a gente pode fazer uma consulta aproveitando a tecnologia para saber se aquele profissional de saúde está de acordo com o que nós esperamos também, através não apenas da rede social particular, mas de outros caminhos para a gente aproveitar esse bom marketing feito por médicos? Perfeito, ótima pergunta. Primeiro, eu como paciente gosto muito de saber qual é a formação daquele médico. Então, uma formação robusta, numa boa faculdade, né, uma especialização. O médico hoje ele termina a faculdade como médico generalista, depois ele tem que prestar uma prova para a residência, para se formar, né, para ser um médico apto a exercer aquela especialidade específica. Então, é muito importante que o médico tenha passado por uma residência para exercer uma especialidade. Então, esse é o primeiro, eu acho que essas são as primeiras informações que a gente precisa buscar e a gente consegue essas informações facilmente no Google. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Depois, então, eu vou pensar aí na minha jornada como paciente. Olho a formação desse profissional, depois vou para as redes sociais para entender qual é a conduta desse médico no consultório, como é a forma, né? Como que ele faz uma consulta, como que, além da bagagem técnica que ele tem, como ele tangibiliza isso durante uma consulta. Eu quero saber como é o como desse médico. Então, ali nas redes sociais, através de conteúdos educativos, eu já consigo entender qual é a linha que aquele médico segue. E, por último, eu acho importante a gente entender se esse médico tem provas sociais, né? Cases de sucesso, obviamente, sempre trazendo isso com ética, mas feedbacks de pacientes, resultados reais também são importantes para a gente tomar a decisão na hora de agendar uma consulta com um médico. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com a especialista em marketing, que também atua com profissionais de saúde, Jussara Sanches, falando sobre a ligação medicina, marketing, como a gente pode também, como paciente, ficar atento a isso tudo. Jussara, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Espaço sempre aberto aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Um bom trabalho a você. Obrigada, igualmente. Bom dia. Agora 10h48. Tem mais mensagem de áudio dos nossos ouvintes. A gente traz a participação para você. Bom dia, Heitor. Tudo bem? Como é que tá aí, rapaz? Tossia. Heitor, essa turma que não gosta do Lula, que mete a boca no Lula, isso aí é uma palhaçada, rapaz, porque esses caras aí, essa turma que não gosta do Lula, isso aí é tudo preconceito com o nordestino, entendeu? Não é que o Lula faz um mau governo ou um bom governo. É preconceito com o nordestino. O cara saiu lá do Nordeste, veio aqui para São Paulo, acho que até acho que foi em Pau de Arara, e saiu de uma fábrica, né, um peão de fábrica, foi presidente uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e os caras estão com um ciúminho, entendeu? Ciúminho é preconceito com o nordestino, que essa gente aí tem preconceito com tudo, né, com pobre, não gosta de pobre, não gosta de preto, não gosta de nada nesse sentido aí, entendeu? Então, isso aí é tudo preconceito com o nordestino, só isso e mais nada. Obrigado. Mensagem do nosso ouvinte Cícero, final do telefone 5876. Fiquei devendo alguns números aqui da pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa, que não é favorável para o presidente Lula neste momento, porque coloca um cenário apertado. Bom, vamos resumir o cenário aqui, depois a gente fala sobre ele. O cenário 1, com Jair Bolsonaro, candidato pelo PL, coloca o ex-presidente Bolsonaro com 37,2% das intenções de voto. Lula, presidente atual, candidato à reeleição, com 32,8%. A terceira posição ficaria com Ciro Gomes no PDT, mas tem uma conversa forte para o Ciro voltar para o PSDB. Enfim, é a última tentativa, talvez, do PSDB de ter um protagonismo nesse momento na política nacional, mas Ciro ainda está afiliado ao PDT, com 10,3%. Ratinho Júnior, do PSD, com 4,6%. Ronaldo Caiado, 2,9%. Helder Barbalho, 0,7%.
Aí você tem um segundo cenário em que você troca Jair Bolsonaro pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Lula ganha nesse cenário com 33,5% contra 30,2% de Michele. Há um empate técnico, é fato. E as outras candidaturas ficam mais ou menos na mesma proporção. Um terceiro cenário, que é aquele que a gente olha para o estado de São Paulo e às vezes a gente esquece que o Brasil ele é do tamanho de um continente. Quando você pensa no governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, a gente imagina o quê? O Tarcísio bate de frente com o Lula e ganha fácil. Não é bem assim. Em São Paulo, eu não tenho dúvida nenhuma que se Tarcísio for candidato a presidente, com Lula sendo candidato à reeleição, Tarcísio ganha com mais de 60%. Sim. Só que o Brasil é muito grande. Lula, nesse cenário apresentado pelo Paraná Pesquisas, venceria com 34% contra 24,3% de Tarcísio, governador de São Paulo. É uma das maiores diferenças no levantamento. Só não é maior do que contra Eduardo Bolsonaro, que tem 33,8% para Lula contra 21,3% para o deputado federal licenciado, filho do ex-presidente Bolsonaro. E há uma distância ainda maior para outro filho de Bolsonaro, Flávio, senador pelo PL do Rio de Janeiro, Lula com 33,8% e Flávio com 20,4%. E aí tem um cenário sem nenhum Bolsonaro na disputa. Lula com 34,2%, Ciro Gomes com 15%. E aí você tem nomes que a direita tenta alavancar com candidaturas mais independentes. Ratinho Júnior 13,9%, Ronaldo Caiado 7,1%, Rogério Marinho do PL 6,8%, enfim. São cenários variados, mas todos com Lula candidato à reeleição. O que está muito claro aqui? Primeiro que a eleição está muito longe. Até chegar a outubro do ano que vem, tem muita história para rolar ainda. Mas está muito claro. A esquerda não tem um candidato que não seja Lula. E quem for candidato à direita precisa beijar a mão de Jair Bolsonaro. Agora, o que significa beijar a mão do ex-presidente Bolsonaro? Abraçar algumas pautas que vão gerar discussão e vão gerar polêmica. A principal delas, a anistia aos presos em 8 de janeiro. E um possível perdão presidencial, caso o Bolsonaro seja condenado por algum dos inquéritos que estão andando, e o Brasil inteiro sabe que vai ser condenado. Agora, quem vai ser o nome apostado por Bolsonaro é que é o grande X da questão. Heitor, nesse pressuposto que você estava comentando do Tarcísio, por exemplo, uma pessoa para ela chegar a assumir a presidência, logicamente ela teria que ter um conhecimento geral de todo o Brasil, como você disse, é muito grande, é um território muito grande. Como? Ela pode já começar, essa pessoa já consegue começar desde então fazer esse trabalho para conquistar todos os cantos do país, ou ainda não é possível isso? Cada candidato tem uma realidade. Por exemplo, Lula, antes de ser eleito em 2002, ele durante uma década ele fazia uma caravana pelo Brasil como presidente do PT. Então eram famosas as caravanas em que hoje Lula estará em Minas Gerais. E ali ele faz essa base política numa época em que o PT tinha uma penetração muito maior no Sudeste e no Sul do país. O Rio Grande do Sul tinha uma presença muito forte também do PT. Então, o caminho que Lula fez foi esse. Tarcísio tem a favor dele o fato dele ter sido ministro numa área de infraestrutura. Então, ele percorreu o Brasil em vários momentos para apresentar algumas obras, estava ao lado do presidente Bolsonaro, enfim. Ele tem essa bagagem, mas ele é menos conhecido no Norte e no Nordeste do que Lula, do que Ciro Gomes. Outros vão precisar fazer isso no marketing. Ratinho Júnior, por exemplo, tem uma história política toda ligada ao estado do Paraná. É conhecido, o nome não deixa enganar, pelo pai, que esse sim é popular no Brasil todo, mas ele não. Então, nesse caso, durante a campanha, o governador se licenciando, viajando pelo Brasil, se apresentando e contando com as lideranças locais. Então, quando você tem um partido como o PSD, que é o partido do Ratinho Júnior, que tem muitos prefeitos, que fez muitos prefeitos e alguns governadores, é aí que eles contam com apoio. Porque ele pode não ser popular numa cidade X do Centro-Oeste, mas o prefeito de lá é muito querido e é do mesmo partido.
Então o prefeito pega pela mão e diz, esse é o nosso candidato. Mas geralmente não funciona tão bem. Bolsonaro era um cara menos conhecido nacionalmente, mas numa eleição muito, muito diferente. Com o PT tendo seu principal nome preso, com Fernando Haddad vindo de uma rejeição em São Paulo como prefeito, que perdeu a reeleição para João Dória. Então, não era aquele cara que o Brasil todo conhece e admira. E o PT não tem esse cara hoje que não seja Lula. Então, tá muito claro para mim esse caminho. Lula é conhecido em todo o país, amado ou odiado, todo mundo conhece Lula. Sim. O mesmo vale para Bolsonaro. Os outros não são tão conhecidos assim, nem mesmo o governador de São Paulo. Uma vez ele candidato à reeleição aqui no estado, acho muito difícil tirar uma vitória de Tarcísio. Agora, se lançar hoje candidato a presidente, talvez seja perder o que em São Paulo está garantido para ele. E ser governador por 2 mandatos em São Paulo não é pouca coisa na política brasileira. É um cargo muito grande. Então, com esse cenário hoje, eu acho que o governador Tarcísio reavalia se cabe ou não a ele ser candidato a presidente ou tentar algo que parece mais garantido, principalmente pelo interior de São Paulo. No interior de São Paulo, dificilmente algum candidato da esquerda consegue se fazer com força competitiva. E na capital, sim, Lula ganhou na capital de Bolsonaro. Só que na última eleição, Ricardo Nunes ganhou com folga de Guilherme Boulos. Então, estaria cidade de São Paulo se endireitando ou não teria gostado de Guilherme Boulos? Para Tarcísio, a resposta pode vir no ano que vem, numa candidatura à reeleição. 10h57, vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente fala sobre essa doideira no tempo, porque tem previsão de mais frio para os próximos dias e para as próximas horas. E a gente vai saber qual o cenário na sequência do Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O presidente Lula anunciou que vai lançar 3 programas sociais ainda este mês. O primeiro é uma linha de crédito para reformas em residências. Segundo Lula, muita gente não quer uma casa nova, mas precisa reformar a que já tem. O segundo programa é voltado para entregadores de aplicativos. A ideia é tornar possível financiar motocicletas elétricas com o apoio do governo. E o terceiro é a distribuição gratuita de botijões de gás. O benefício será para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único. Lula também reafirmou a meta do Minha Casa Minha Vida, entregar 3 milhões de novas moradias até o fim de 2026. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente.
Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Agora, 11 horas da manhã, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Até às 11h30 da manhã, o nosso Giro da Informação, numa terça-feira, que as temperaturas estão baixas novamente em Campinas e com previsão de que elas continuem assim. Os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam nesse momento 14,8 graus. Vento na casa dos 6 km por hora, então a sensação fica um pouquinho mais baixa ainda. E se prepare, porque estamos numa semana em que há expectativa de temporais e frio intenso. Nosso convidado para falar um pouco mais sobre o assunto aqui nessa edição do Manhã Bandeirantes é o Tenente Maxwell de Souza, diretor de comunicação da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Tenente, mais uma vez, obrigado por conversar com o nosso ouvinte. Não bastasse a temperatura baixa, vem chuva forte também nos próximos dias? Bom dia. Olá, Heitor, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Prazer falar com os amigos da Band, os amigos de Campinas. Olha, a gente alertou para chuvas fortes e para frio nesta semana. A chuva, ela veio menor do que a gente havia previsto ontem. Nós imaginamos que havíamos previsto que segunda-feira teríamos alguns temporais espalhados por São Paulo. Choveu, os acumulados em torno de 45 a 50 milímetros em algumas cidades, como Marília, por exemplo, mas o que tivemos de maior complicador ontem foram os ventos. Ventou por praticamente o estado inteiro, tivemos quedas de árvore em várias cidades. Agora, no litoral foi onde a coisa ficou mais complicada. Por lá tivemos uma morte, infelizmente a gente lamenta muito, se solidariza com a família dessa pessoa, um trabalhador, um caminhoneiro, estava parado ali em Santos, numa empresa, caíram 6 containers, o vento derrubou 6 containers, um destes caiu sobre o caminhão, ele infelizmente ficou preso nas ferragens e acabou morrendo. Em Bertioga, problema também com vento, destelhou lá uma tenda que seria montada para um evento na cidade. Em Praia Grande caiu o telhado de um posto de combustíveis, várias árvores caíram por São Paulo e também pelo interior. Aí hoje a gente já não tem mais o risco de temporal e nem de vento. Você falou agora, né? O CEPAGRE está dando 6 quilômetros, é isso? Isso. Eu ouvi aqui 6 por hora. Então, vento já em condição de normalidade, um vento que não oferece risco, por isso a gente vai ficar em condição tranquila para vento e chuva. Agora, o que pega mesmo é o frio. Então, 14,8 graus, né? Você acabou de dizer, informações agora. As temperaturas vão ter uma leve subida ainda nas próximas horas, mas aí elas já começam a cair a partir das 14. Vocês vão acompanhar isso, vai caindo. A gente vai dormir hoje aí em Campinas com 11, 10 graus e aí durante a madrugada podemos ter entre 6 e 7 graus de mínima e amanhã, na quarta-feira, vai acordar com isso aí, 6 a 7 graus de mínima, uma temperatura bastante extrema, bem baixa. Você falou uma coisa importante, sensação térmica. Uhum. Ela pode estar menor do que 6, inclusive, então é importante se agasalhar, se proteger. Nath Luquezzi, que chega aqui ao Grupo Bandeirantes de Comunicação antes do sol nascer, está sempre bem agasalhada e tem a sua pergunta para o Tenente Maxwell de Souza, da Defesa Civil. Bom dia, Tenente. Queria saber se vai existir alguma condição para geadas nessa próxima, agora de quarta-feira em diante, ou não. Nath, vai sim. Você que chegou cedo aí, passou frio, pois certeza, mas veio agasalhada, né? Essa é a recomendação, é agasalhar crianças, idosos, aqueles que sentem mais e toda a população em geral, né? E beber água, viu, gente? Eu não sei se vocês estão com a garrafinha, o copinho de vocês, eu tô aqui com a minha aguinha aqui, ó, porque tô vendo a garrafa e a Nath também, porque no inverno a gente não bebe água, porque não dá sede, né? O frio não sente sede, mas tem que se hidratar, porque as doenças respiratórias, elas acabam se agravando nessa época e a desidratação potencializa essas doenças, tá bom? Bom, geada tem condição, Nath. A gente pode ter geada essa madrugada em regiões de serra. Então, pode ter geada na região de Campinas, sim, mas elas são mais, potencialmente mais suscetíveis, né? Está mais sujeito de acontecer na Serra da Mantiqueira, Campos de Jordão,
Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, lá no Vale do Ribeira também a gente tem condição de geada, mas não descartamos em nenhum ponto do estado. O meteorologista falou para mim que, olha, pode gear em praticamente toda a região do estado, sempre nas regiões mais serranas podemos sim. Então já fica um alerta para o pessoal do agro, né, o pessoal produtor rural, principalmente aquele pequeno, médio produtor que tem ali a sua plantação que sofre com a geada. A gente sabe que eles têm sempre uma forma, né, cobre ali com uma lona, faz alguma coisa para proteger. Fica então a nossa recomendação, que é a possibilidade de geada essa madrugada. Tenente, a gente sabe que com o frio, e falamos aqui também na programação da Bandeirantes, estão sendo montados os abrigos solidários no estado de São Paulo. Eles têm recebido uma boa adesão da população em situação de rua e tem previsão para novas cidades, para novos abrigos serem montados com essa nova onda de frio? Heitor, eles estão sendo muito úteis, viu? A gente, só essa noite, a gente montou a primeira... É a terceira edição que a gente monta, né, no abrigo. Veja que ano passado, como foi muito quente, um inverno quente, nós tivemos a montagem do abrigo, mas em menor volume do que esse ano. Esse ano promete ser um ano bastante frio, né? Um inverno dentro do que é a média do inverno. Então, para quem está acompanhando a gente, sua audiência aí que é enorme na região, já fica aí a recomendação e a informação para a população. Este ano vai ser diferente do ano passado, onde a gente teve muito tempo seco, quente no inverno, até as queimadas, né, foram as maiores da história aqui no estado de São Paulo, em virtude dessa condição. Para esse ano, o que os meteorologistas nos disseram é que o tempo vai ser mais dentro da normalidade climática para o inverno, ou seja, frio, com mais passagens de frente fria. Então, nosso abrigo recebeu 85 pessoas essa noite, entre crianças, idosos, homens e mulheres. Tivemos um cachorrinho também que passou a noite lá. Ele vai ser aberto essa noite de novo e amanhã também. Nós podemos atender até 100 pessoas, entre homens, mulheres, famílias. Cachorrinho também é bem recebido lá, tem ração, tem água para ele. E nós temos falado com as defesas civis municipais para que também façam essas ações nos seus municípios. As prefeituras já realizam, né, ações de acolhimento, mas como o frio fica mais intenso, que reforcem a ação de acolhimento. Por parte aqui do governo do estado, por meio da Defesa Civil e pelo Fundo Social, a gente repassa os materiais. Então, qualquer prefeitura, a gente sabe que muita gente das prefeituras da região estão acompanhando você agora, fica já então aquela recomendação. Precisou montar o abrigo, precisa de um suporte com colchão, com cobertor, com roupa, entre em contato conosco, pede para o coordenador de Defesa Civil falar com a gente aqui, a gente encaminha, enche o caminhão e manda aí os materiais, os itens para que vocês possam montar essas estruturas também. Para o final de semana, então, o frio continua, chuva, o que a gente pode esperar? Esse frio vai amenizar em algum momento? Olha, não vai dar para pegar uma piscina nem a praia, mas vai melhorar um pouquinho. Vai diminuir um pouquinho o frio. Então, a partir de quinta, as temperaturas mínimas voltam a subir e aí a gente já não tem mais condição de frio extremo. Então, as mínimas na região ficarão na faixa dos 15, 16 graus, que é a média, né? A média climatológica para o período. Não é uma temperatura quente, mas já fica dentro da média do inverno. Quero lembrar que esse inverno vai ter cara de inverno, então a gente vai ter que se acostumar aí até setembro a se deparar com temperaturas mais frias. Isso não significa que nós não teremos aquela típica condição da estação, que é amplitude térmica. Noite mais fria e dia mais quente, ou seja, pode ter aí 12, 13 graus às 6 da manhã e lá pelas 2 da tarde 27 graus. É esta amplitude que até compromete a saúde. Isso acontece porque os dias são mais abertos, tem pouca formação de nuvem, ou seja, o sol esquenta durante o dia, aquece o solo, aquece todo o ambiente. Quando anoitece, como não tem nuvem, todo aquele calor retido vai embora. E aí esfria durante a noite. Essa é uma condição mais típica para a estação, é o que a gente vai enfrentar. Noites mais frias, dias mais quentes, e aí aumenta a baixa umidade do ar. Com umidade baixa, qual o risco? Queimada. Então nós vamos ficar um inverno oscilando entre frente fria, com um alerta de frio, e tempo baixo, de baixa umidade, com alerta de tempo seco. A Defesa Civil vai ficar sempre soltando os alertas nessa condição, e a recomendação é: se protege do frio e evita a queimada, para a gente não enfrentar o que a gente enfrentou o ano passado. Tenente Maxwell de Souza, diretor de comunicação da Defesa Civil do Estado de São Paulo, nosso convidado nessa edição do Manhã Bandeirantes. Muito obrigado pela sua informação, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um ótimo trabalho ao senhor e toda a equipe da Defesa Civil, Tenente.
Heitor, a gente que agradece, uma excelente semana a todos, bora se proteger desse frio, qualquer emergência, liga, o time tá tudo a postos, número 199, o nosso telefone da Defesa Civil. Um grande abraço a todos. Às 11h10, Tenente Maxwell falou que a chuva que estava programada não veio com tanta intensidade nas últimas horas aqui na região, Nath Luquezzi, mas foi o suficiente para mudar uma obra ou remarcar uma interdição que estava prevista para esta terça-feira aqui em Campinas. Exatamente, inclusive a INDEC informou que essa interdição ao tráfego ali de veículos da rua Igaci, no bairro Jardim Cristina, ela foi reprogramada para hoje, no caso dia 24, devido às chuvas que atingiram a cidade ontem. Então a intervenção anteriormente já estava marcada para a tarde da segunda-feira, então de ontem, e agora vai ocorrer, então já está acontecendo desde as 8h30 da manhã até o meio-dia. A interdição será necessária para a realização de uma obra da Sanasa, que fará ali o reparo de uma rede de água. O trecho afetado compreende a área entre as ruas Apiaba e Jetibá, nas proximidades do número 378 da rua Igaci, onde a intervenção será executada. Também haverá desvios e linhas de ônibus que serão impactadas nesse momento até meio-dia do dia de hoje. A INDEC, então, programou rotas que são alternativas para minimizar os impactos do trânsito. Esse desvio será feito pelas ruas Jetibá, José Aparecido da Silva e retornando ali ao trecho liberado da rua Igaci. As linhas de ônibus que serão impactadas são a da Jardim Aeronave, 112, 113 e 111, que também seguirão esse trajeto alternativo durante todo o período da interdição. Não há pontos de paradas nesse trecho que será afetado. Claro que os agentes da mobilidade urbana da INDEC estarão ali no local até o final da ação para sinalizar a interdição e também orientar motoristas e usuários do transporte público. 11h, 11 minutos. Quero falar com você que está conosco aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Eu quero perguntar se você já experimentou aquele frio na barriga quando tentou montar um relatório ou checar a saúde financeira da sua empresa. Porque aí você tem que procurar e confirmar todos os dados. Bom, a Flávia, que é gestora financeira da New Up, já passou por isso. A New Up é uma indústria de eletrodomésticos e a Flávia contou pra gente que quando a diretoria pedia um fluxo de caixa, ela pedia mais de 4 horas revisando planilhas. Estamos falando de uma manhã inteira de trabalho para revisar planilhas, para começar a fazer esse relatório. Esse frio na barriga só passou quando a Inovar ASC apresentou o WK Radar para a Flávia e para a New Up. Hoje, quando a diretoria precisa de qualquer informação lá do financeiro, a Flávia abre o sistema e já está tudo lá, na hora, fácil de entender e com muita confiança. Agora, ela consegue acompanhar cada fase da produção, emitir notas fiscais em 1 minuto e fazendo pagamentos antecipados. Olha a agilidade que ganhou a empresa, olha o tempo que se perdia e que agora, para Flávia, frio na barriga, só em parque de diversões. Isso depois de acessar wk.com.br. Com o WK Radar, você tem a automação e integração dos processos da sua empresa. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. Acesse wk.com.br. E aqui na região de Campinas, você também pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa. É só ligar para o número 3291-9650. Lembrando, DDD 19 3291-9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. Às 11h14, a Câmara Municipal de Campinas aprovou ontem, numa primeira discussão, num primeiro turno, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa LDO é o que reúne as metas e as prioridades do governo e é uma orientação para a Lei do Orçamento Anual. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela meio que coloca nas raias para onde que Campinas vai encaminhar cada uma das verbas para cada uma das secretarias e também para os vereadores que têm as suas emendas impositivas. O projeto e as emendas do texto
foram aprovados por maioria simples, 6 votos contrários, 6 votos de oposição. A expectativa é que ainda neste mês, mais precisamente na semana que vem, aconteça a segunda votação. E aí sim, com um clima que deve ficar ainda mais quente. O documento complementar anexado pela Prefeitura junto ao projeto de LDO tem a previsão para o próximo ano de uma receita primária de 8 bilhões e 600 milhões de reais e despesas primárias de 8 bilhões e 700 milhões de reais. Fez a conta? Campinas, pelos cálculos, vai ficar com uma dívida de 91 milhões de reais. Em relação ao projeto da LDO de 2025, a projeção de receita primária é 9,1% maior, enquanto as despesas cresceram 5,4%. Então, Campinas conseguiu aumentar o recurso, mas também aumentou nas despesas. Como é que foi o clima ontem na Câmara Municipal? Bom, o primeiro a defender o projeto, como ele está, a LDO em si, foi o vereador do Republicanos, partido do prefeito Dário Saad, Igor Diego, que já antecipou que a oposição iria fazer barulho nessa sessão. Igor Diego, vereador pelo Republicanos, comentando também sobre o assunto aqui no Manhã Bandeirantes. Sem dúvida, um dos principais problemas da nossa cidade são pensados através da LDO, mas também as soluções estão previstas ali. Então, quando a gente lê e participa da discussão desse projeto, como assim eu fiz, li atentamente, acompanhei os debates aqui da casa, nós possamos ver que o governo ele está se preparando para um ano difícil, um ano de redução do nosso orçamento, porém vai priorizar aqueles que mais precisam. Obviamente que a oposição vai cumprir o papel dela daqui a pouco aqui e vir aqui que falta isso, que falta aquilo outro. Mas quem me acompanha sabe, nosso prefeito, escreve o que eu estou te falando, para não esquecer, foi reeleito com quase 70% dos votos dessa cidade, no primeiro turno. Então, quando a oposição subir, vier atacar, que é isso, que é aquilo, e não estou falando que é mentira, estou falando que eles estão cumprindo um papel, né? Cumprindo o papel deles, apontando os problemas da cidade. Mas difícil mesmo, é eles conseguir trazer recurso aqui, viu, governo federal, para ajudar os municípios. Os municípios quase não conseguem hoje pôr mais recursos dentro da saúde. Os municípios não conseguem sequer pagar os subsídios do transporte público. Então nós temos grandes desafios na cidade de Campinas. E mais do que criticar, nós precisamos, né, que todos se unam para aumentar os nossos orçamentos e, óbvio, que faça a política e a gestão com seriedade, competência. Isso o governo Dário Saad está mostrando que sabe fazer, está sendo bem avaliado nas pesquisas internas do governo e a gente aqui vai votar favorável ao projeto, dando mais uma vez credibilidade e confiança. Bom, esse é o vereador Igor Diego, do Republicanos, defendendo o projeto da lei orçamentária para 2026, conforme apresentado pela Prefeitura. Teve essa cutucada na oposição e a primeira a se manifestar contrária a alguns dos caminhos percorridos nesse orçamento 2026 foi a vereadora Guida Calisto, do PT, que devolveu também a provocação ao colega parlamentar. Primeiro, falar com bastante respeito ao vereador que me antecedeu, acho que seria importante a gente pautar mesmo esse projeto de lei, né? Como que está sendo organizado o orçamento, como está sendo pensado essas diretrizes para a cidade de Campinas. Falar que a oposição vem aqui somente para atacar, porque foi essa fala que ele falou, atacar, eu acho que não ajuda o bom debate, vereador. Mas vamos lá.
E aí, como o vereador falou, eu vou ter que responder, eu sinto muito. O vereador falou que o governo federal não disponibiliza recursos para a saúde, né, na cidade de Campinas. E nós discutimos isso, vereador Igor, aqui com os representantes do governo, inclusive eu ouvi da boca deles, não foi da minha, né? Muito foi se falado, inclusive eu apresentei uma moção sobre esse tema. Por exemplo, o governador Tarcísio de Freitas, que é o governador do seu partido, ele disponibiliza para a pauta da saúde pública, nos hospitais públicos, dos serviços públicos, com gestão direta da prefeitura, apenas 4%, vereador. Peço para o vereador assistir a audiência do orçamento, porque foi isso que foi falado, né? Enquanto que o governo federal disponibiliza para a cidade 21%, que eu quero dizer é o seguinte, o governo federal, ele consegue manter 21% de toda a competência dos recursos da saúde. Obviamente, a maioria desses recursos é sim assumido pelo município, ninguém está negando isso, mas o governo federal, ele consegue cobrir, né, 21% desses gastos aqui na saúde, enquanto que o governador Tarcísio de Freitas apenas 4%. O governo federal, por exemplo, mandou recursos do PAC para construir 2 centros de saúde que quase não saem nessa cidade. A gente teve que fazer uma briga aqui, né, porque o governo municipal aqui, a Secretaria de Infraestrutura, recuou no processo de licitação, quis jogar que a culpa era para cima do governo federal. Essa secretaria sabia há muito tempo dos termos dessa licitação, né? Quase que o bairro Village e o Boa Esperança perde esse centro de saúde e a reforma também do centro de saúde lá da região do São Marcos. Então, menos, né? Bom, essa vereadora Guida Calisto do PT. Depois vieram outros parlamentares. Para a gente resumir, a gente tem até alguns trechos separados, mas acho que pelo avançar da hora a gente não vai conseguir colocar todos para você acompanhar. Mas, resumidamente, o vereador Wagner Romão, do PT, foi quem colocou alguns pontos que ele entende que precisariam estar nesse orçamento. O principal deles seria a inclusão de novos concursos públicos em Campinas para não depender da terceirização de alguns serviços. Ele chegou a citar o DPJ, o Departamento de Parques e Jardins, e que na expectativa dele, Campinas deveria ter um projeto para que os servidores públicos municipais tivessem um ganho acima da inflação. O reajuste para os servidores está dentro da inflação, a reposição das perdas, mas ele entende que o plano de carreira deveria vir além. Aí o vereador Paulo Haddad, que é o líder do governo na Câmara, tentou colocar panos quentes, explicando, olha gente, o que a gente está votando aqui não é ainda o orçamento, são as diretrizes para o orçamento, é uma coisa mais burocrática. E, para finalizar, veio o vereador Marcelo Silva, do Partido Progressista, aí já na voadora, em cima dos vereadores do PT, do PSOL, dizendo que eles estavam apenas querendo atrapalhar e citando um projeto que ele entende importante, que deve permitir construções em Campinas e aí provocação também ao governo federal. O que eu senti disso tudo? Primeiro que a oposição no orçamento só vai ter espaço nas medidas impositivas, ponto. Que são aquelas em que o vereador indica para onde vai determinado recurso e que geraram a polêmica que a gente sabe no ano passado com a vereadora Paola Miguel, mas com outros parlamentares que também enviaram recursos e não tiveram seu nome citado e jogado à tona. Então, ideias do PT, do PSOL, do PCdoB, no orçamento, só naquilo que restringe o dinheiro público para o que já é dos vereadores. Curioso ver o comportamento de alguns vereadores da base aliada que não sabem se entram no conflito, se deixam o conflito para outro. O vereador Paulo Haddad tentou fazer ali uma explicação técnica, mas acabou se perdendo nessa explicação e coube ao vereador Marcelo Silva defender mais o governo do que o próprio presidente, o líder do governo na Câmara Municipal. Então, o cenário que a gente tem nesse primeiro semestre, agora já sabendo do novo ambiente da Câmara, não é muito diferente do que Dário Saad teve durante os 4 primeiros anos de mandato. Ele tem alguns vereadores
que nos bastidores trabalham muito bem para que os projetos entrem como prioridade, o presidente da casa, Luiz Rossini, principalmente, que às vezes são discretos, mas que trabalham nesses bastidores, colocando em pauta os projetos prioritários para o governo, tanto que toda semana tem projeto que vem da prefeitura para a Câmara Municipal. Tem uma oposição que tem o seu espaço, que é importante ter o seu espaço e que em alguns momentos a gente até sabe o que vai falar, que às vezes cai um pouco no óbvio. E tem alguns vereadores que são aliados, mas que não são de primeira ordem do governo, que acabam fazendo esse trabalho do conflito, que hoje a gente sabe que a política, infelizmente, adora. Então, se o jogo é esse, os caras fazem o jogo conforme a regra, dançam conforme a música. E aí tem alguns vereadores da oposição que entram nesse conflito. Geralmente são aqueles que ganham maior notoriedade também nas redes sociais e não à toa são aqueles que também ganham mais votos nas eleições para vereador. Alguns deles, muito provavelmente, serão candidatos a deputado estadual do ano que vem. Então, pelo menos nesse primeiro ano que a gente está vendo, são os vereadores falando de Campinas. Não necessariamente com projetos, mas discutindo os assuntos daqui. Daqui a pouco, quando começar, fulano vai ser candidato a estadual, fulano vai ser candidato a deputado federal, a gente provavelmente já vai ver eles também nadando em outras raias e falando de outros assuntos com mais frequência. Mas por enquanto, quando estiver falando da cidade, pelo menos estão justificando os votos que tiveram como vereadores eleitos. Agradecendo aqui ao Isael Venâncio Loretti no nosso canal do YouTube. Ele faz uma pergunta aqui se os médicos formados na Argentina podem trabalhar no Brasil. Podem, mas tem que fazer aquele concurso Revalida, que é aplicado por universidades públicas, uma provinha para saber se o cara sabe onde é o metatarso, de acordo com a língua ser diferente da que ele também tem. Agradecendo ainda ao Edson Elias, contando pra gente que, com base já em históricos de pacientes que morreram nas mãos de médicos, ele coloca entre aspas, de redes sociais, que ou faziam lipoaspiração ou faziam outros procedimentos, ele não confia em nenhuma publicação dos supostos médicos. Médico é médico, influencer é influencer, né, Edson? Obrigado pela sua mensagem, pela sua participação. O Eduardo Moraes, da Vila Padre Anchieta, dizendo: eu acho que o Brasil precisa voltar a ser governado por um presidente que não pertence aos dois extremos, nem da direita, nem da esquerda, só pra gente ver como fica. Fica como tá hoje, com a mão do centrão pesada nas contas públicas, principalmente. A gente precisa, mais do que alguém bom de direita, de esquerda, a gente precisa de alguém que pacifique esse país. Que mostra que você pode ter sua ideologia, é importante que tenha, mas que o país anda independente de quem está no poder. O Adriano Vermelho também conosco. Muito obrigado, falando sobre aqui a importância da educação financeira. Queria dar mais atenção, juro para vocês, mais tempo também ao Marcos Silva Bedim, Ponte Pretano, nosso grande ouvinte lá de Hortolândia, ao Edmilson, ao Edivalmir Massa. Mas o tempo urge e já está chegando o Nossa Área, mas não sem antes a gente saber quais são as atrações de hoje do Band Mulher com Nath Luquez e Lari Lopes a partir de 1h30 da tarde na tela da Band Mais TV. Nath? Nós vamos falar sobre psoríase hoje, dermatite atópica, doenças de pele. Vamos falar também sobre exatamente isso, influenciadoras. Uma mulher que tinha um trabalho tradicional e agora ela é uma criadora de conteúdo, ela trabalha como influencer. Quais que foram os desafios aí nessa transição de carreira? Também, a gente também vai falar sobre maternidade. Quando volta da licença maternidade, quais que são os desafios do mercado de trabalho? Tudo isso e muito mais, à 1h30 da tarde. Agora, antes da gente encerrar, Nath, tem uma notícia triste de um caso que o Brasil todo estava acompanhando. O resgate da brasileira que caiu em uma trilha de vulcão na Indonésia. A atualização não é aquela que a gente queria, mas é aquela que a gente precisa contar para o nosso ouvinte. Exatamente. Infelizmente, a brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que caiu durante uma trilha na Indonésia, não resistiu e morreu. A informação foi confirmada pela própria família. Eles disseram em nota que hoje a equipe de resgate conseguiu chegar até o local onde a Juliana Marins estava e, com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu. Seguimos muito gratos por todas as orações, mensagens e carinhos de apoio que temos recebido. Essa é a nota da família.
Amanhã a gente volta aqui no Manhã Bandeirantes. Nath Luquezzi, até lá. Até amanhã. Com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação de Gil Kleber, ficamos por aqui. Vem aí o Nossa Área com o timaço de Carlos Batista e a apresentação de Carlos Henrique. Um grande abraço e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Senão, qualquer um vira, de qualquer maneira, propagando fatos e podendo provocar a destruição de pessoas, de vidas, o que a gente tem visto cada vez mais no Brasil e no mundo. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você há 86 anos. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Band Play e também no YouTube.